Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje eu quero falar aqui sobre os álbuns de retorno, né, que são os comeback albums. O que seria isso? Seriam esses discos que mostram um momento de reerguimento de determinada banda, que normalmente estava passando por um momento difícil, um momento de baixa, e lançaram um grande álbum com uma nova formação, uma nova fase, que trouxe a banda aí de volta para o estrelato, de volta para o sucesso, certo? Antes de eu começar a falar disso, eu quero pedir a sua inscrição aqui no canal, verifique se você já está inscrito, porque sai vídeo aqui toda segunda-feira, para você não perder nenhum lançamento. Vou pedir o seu like nesse vídeo, porque ajuda demais na divulgação, se o assunto te interessa, deixe o seu like e envie esse vídeo para algum amigo seu que você acha que se interessa pelo que eu vou falar, que gosta de rock, de metal, enfim. Certo? Então, para começar o vídeo de hoje, quero falar de uma das maiores bandas, não só do metal, mas do mundo, que é o Iron Maiden. E o grande álbum de retorno do Iron Maiden foi o Brave New World, de 2000, que é um álbum espetacular, um dos meus favoritos da banda. Grande álbum, do começo ao fim, todas as músicas são excelentes, né? E assim, esse álbum ele mostra um momento de glória, assim, que o Iron Maiden foi salvo mesmo de um possível fracasso. Por quê? No início dos anos 90, o Iron Maiden perdeu dois membros que, na minha opinião, são essenciais para o som da banda, que é o vocalista Bruce Dickinson, de longa data, vocalista até hoje, e o guitarrista Adrian Smith. Eles saíram da banda por desentendimentos artísticos ali na época, né? Eles não estavam muito concordando com o direcionamento que a banda estava tomando, fazendo um som meio hard rock ali no início dos anos 90. Bruce Dickinson queria investir numa carreira solo, fazer outras coisas, e foi o que ele fez. O Adrian Smith, inclusive, acompanhou ele durante essa carreira solo. E o Iron Maiden entrou numa fase estranha, difícil, porque eles tiveram o vocalista Blaze Bayley, que eu particularmente não gosto dessa fase do Iron Maiden. Acho que os álbuns têm músicas que são interessantes, sim, tem boas composições, mas os shows não estavam num bom nível, sabe? Não, a voz do Blaze é um bom vocalista, mas ele não casou bem com o som da banda. E foi um momento de baixa mesmo, né? Comercialmente a banda estava indo mal, os shows não estavam lotando, os trabalhos não estavam, assim, vingando, digamos assim, né? E, felizmente, para a salvação do Iron Maiden, em 1999, o Steve Harris entrou em contato com o Bruce Dickinson, fazendo essa proposta de que ele voltasse para a banda, e ele aceitou voltar com a condição de trazer de volta também o Adrian Smith, que é o guitarrista que tinha saído. Então, por isso, eles tiveram aí, nesse momento, o início da formação sexteto, né? Porque tem aqui 3 guitarristas no Iron Maiden a partir de agora, que já tinham os guitarristas anteriores, e como o Adrian voltou, eles não retiraram nenhum guitarrista da banda, ficaram 3, e o Bruce Dickinson retornou com a sua grande voz apoteótica, né, que foi um dos fatores que mais levou o Iron Maiden ao estrelato, ao sucesso no início dos anos 80. Então, esse retorno dos dois foi importantíssimo e trouxe a banda de volta, sem dúvida nenhuma. Mesmo que tem gente que não gosta dessa fase sexteto, que começou aqui em 99, mas eu adoro, eu acho todos os álbuns a partir desses sensacionais, todos mesmo. E esse aqui é o melhor de todos, né? Que é um grande álbum, que é o Brave New World. Todas as faixas aqui poderiam ser singles, que são excelentes todas. E esse álbum gerou uma turnê lendária também em 2001, que inclusive passou aqui pelo Brasil no Rock in Rio, gerando aquele grande show que muita gente fala que é o melhor show, a melhor apresentação ao vivo do Iron Maiden até hoje, né? Que é aquele Rock in Rio de 2001, lendário, aquele show com a plateia cantando todas as músicas, né? Mesmo essas músicas sendo novas do ano anterior, todo mundo cantando para você ver a força desse álbum, dessas composições. Então, falando um pouco das músicas aqui, cara, The Wicker Man abre o álbum de uma forma muito energética, memorável, com melodias marcantes, aquele refrão de show mesmo, né? Que você vê refrão de arena, com partes de coral para todo mundo cantar junto, é uma grande música. Ghost of the Navigator continua a história do clássico de 86, Rime of the Ancient Mariner, né? Com melodias lindas, uma música muito assim atmosférica, né? Que eu adoro. Brave New World, uma das minhas favoritas, que é a faixa título, muito lindo também, muito épica. Blood Brothers é uma balada escrita inclusive pelo vocalista anterior, Blaze Bayley, mas cantada aqui pelo Bruce Dickinson magistralmente, música linda demais. Todas aqui, né, cara? Aí vem uma sequência de músicas muito boas todas. The Mercenary, Dream of Mirrors é uma das minhas favoritas, com um refrão apoteótico, né? Fallen Angel, The Nomad, Out of the Silent Planet e The Thin Line Between Love and Hate. Todas aqui espetaculares. Um álbum que tem um som assim esperançoso, grandioso, mostrando aí esse retorno triunfante do Iron Maiden, que graças a esse disco aqui voltou para ficar, né? E esse disco estabeleceu o Maiden como um dos maiores nomes do metal de vez.
e foi essencial na carreira da banda. Então, grande álbum, Brave New World, um dos melhores do Maiden. Se você não conhece, pode ouvir com tranquilidade. Então, o segundo momento de retorno que eu quero falar aqui é de uma das maiores bandas do metal escandinavo, metal nórdico, né, que é o Nightwish, banda finlandesa. O que aconteceu? No final da década de 90, eles fecharam ali o início da sua fase inicial, que é espetacular, com 3 álbuns de estúdio, que é o Angels Fall First, Oceanborn, e esse aqui, que é o Wishmaster, que é um álbum fantástico. Logo depois, em 2001, eles lançaram esse EP aqui, que é o Over the Hills and Far Away, também excelente EP, com o cover do Gary Moore, né? Com um clipe maravilhoso também dessa música. A banda estava num momento bom, comercialmente falando, mas internamente estava num momento péssimo. E esse ano de 2001 para o Nightwish foi talvez um dos piores, eu só não vou dizer que é o pior por conta do ano que saiu a Atari, né, que deu aquela grande crise na banda, mas foi uma crise tremenda dentro da banda. Por quê, cara? Principalmente, tem vários motivos, mas principalmente por conta do relacionamento com o baixista, Sammy, que era o baixista da época. Ele não estava tão interessado assim no Nightwish, estava fazendo um certo corpo mole ali nos ensaios, não estava se dedicando tanto às composições, e isso acabou irritando muito o líder da banda, que é o tecladista, Tuomas Holopainen, certo? Então, esses problemas de relacionamento com o baixista, que também aconteceram com a vocalista Tarja Turunen, porque muita gente não sabe, mas já nessa época, ali em 2001, ela já havia comunicado com eles que ela gostaria de sair da banda no momento de reunião. Então, isso é um baque muito grande dentro de uma banda, né? E assim, essa crise do Nightwish chegou ao ponto que o Tuomas resolveu acabar com a banda de vez. Então, em 2001, a banda chegou a acabar mesmo, a se terminar. Ele falou: não quero mais, acabou o Nightwish, foi lá para casa fazer as coisas dele. E, assim, depois de toda essa crise, é engraçado que conta na biografia do Nightwish que o Tuomas teve um encontro ali com o vocalista do Sonata Ártica, que é o Tony Kakko, e o Tony meio que passou uma visão para ele que ele não tinha tido antes, falando sobre os fãs, que ele não havia pensado nisso antes, né? Falando ali sobre os fãs, da importância da música do Nightwish na vida dos fãs, que tinha muita gente que tinha como uma das partes mais importantes da sua vida justamente a obra da banda e que ele não deveria jogar tudo pro alto assim, certo? Então, a partir disso, o Thomas foi ali se encorajando a tentar de novo, se reergueu e trouxe uma nova formação para o Nightwish com o álbum de retorno da banda, que é o Century Child, de 2002, que é um grande álbum, um dos meus favoritos da banda. Todas as músicas aqui são hits, todas excelentes. Poderiam ser singles todas. Tem um clipe lindo de Bless the Child, né? Aqui tem o cover de Phantom of the Opera, do musical, né? Que é espetacular o cover. Todas as músicas são muito memoráveis, com linhas de teclado marcantes, linha de vocal, assim, melodicamente muito, muito bonitas. Um som grandioso, né? Do Nightwish, um som sinfônico que ainda não estava sendo usado uma orquestra real aqui, ainda era o sintetizador, mas assim, as composições aqui são excelentes, cara. Inclusive, na minha opinião, melhores do que as que viriam no álbum seguinte, né? São músicas muito, muito memoráveis mesmo, comercialmente falando, inclusive. E foi o grande retorno do Nightwish. Aqui eles voltaram com a nova formação, trouxeram aí o baixista da época do Tarot, né? Tava no Tarot na época, que é o Marco Rietala, que seria também um vocalista, fazendo uma voz masculina ali para contrapor com o vocal feminino da Tarja. E voltaram com tudo com essa nova formação. Foi um grande sucesso comercial, só não maior que o álbum seguinte, que eu ainda vou falar em outro momento aqui no canal, mas é um álbum importantíssimo de volta, de retorno do Nightwish. Aqui eles se reergueram depois de uma crise terrível e voltaram aí para a fama, né? Para o estrelato com esse grande álbum Century Child, que eu recomendo demais para começar a ouvir a banda. Isso aqui você pode ouvir tranquilo, que todas as faixas são espetaculares, né? Ele fecha com o épico Beauty of the Beast, que é maravilhoso. Ocean Soul é uma música linda. Ever Dream até hoje toca nos shows do Nightwish. Slaying the Dreamer, muito pesada, né? Agressiva. Então, assim, grande álbum Century Child. Não deixe de ouvir. O terceiro exemplo que eu queria dar aqui, cara, é de uma banda brasileira, grande banda brasileira, que é o Angra. E o retorno do Angra, o renascimento do Angra, como já diz o título do álbum, é o Rebirth, de 2001. Essa nova formação do Angra, nova na época, né, de 2001, perdurou por muito tempo e é uma das formações mais queridas, mais faladas da banda até hoje. Foi um álbum importantíssimo, trouxe a banda de volta depois de uma crise também que aconteceu.
lá no ano 2000, quando a banda se dividiu, né? Perdeu 3 integrantes aí, o vocalista, o André Matos, o baterista Ricardo Confessori e o baixista Luiz Mariucci saíram para formar o Xamã. A banda implodiu depois da turnê desse álbum aqui, que é o Fireworks, de 98, que você já vê aqui no som desse álbum uma banda mais dispersa, mais dividida, cada um ali com influências diferentes, né? Alguns ali trazendo composições com influências de jazz, de coisas mais experimentais, né? Outros ali trazendo músicas mais voltadas para o metal. Então cada um estava na sua vibe, no seu momento aqui. Não é um álbum muito de uma banda muito unida, digamos assim, certo? E as diferenças artísticas e pessoais acabaram levando ao rompimento da banda também, muito embate empresarial, assim, enfim. Fizeram com que o Angra se dividisse, mas em 2001 eles se reergueram, voltaram com tudo com esse álbum aqui, Rebirth, que é fortíssimo. As músicas são tão memoráveis, tão marcantes, tão clássicas na carreira da banda, que até hoje todo show da banda eles tocam Nova Era, toca Rebirth, porque são grandes músicas. Esse álbum aqui, falando assim do público do Angra, talvez seja o mais marcante, o mais importante, falando de conexão com os fãs, né? Trouxe hits que até hoje perduram e estão na memória dos fãs da banda. Então é um renascimento mesmo da banda, momento que eles se reergueram, voltaram com essa nova formação, trazendo músicos de ponta, né? O Edu Falaschi nos vocais, o Aquiles Priester na bateria e o Felipe Andreoli no baixo, que inclusive está na banda até hoje, o Felipe. Então, esse momento aqui do Angra foi essencial, né? Para quem pensou que com essa separação eles iriam afundar aí, cair no esquecimento, se enganou terrivelmente com esse álbum, que inclusive trouxe aquele show muito famoso do Rebirth Live em São Paulo, né? Shows lotados, todo mundo cantando as músicas. É um grande retorno Rebirth do Angra, certo? Quarto exemplo que eu queria dar aqui é de uma das maiores bandas do rock mundial, que é o Queen. E o grande retorno do Queen para o estrelato foi com esse álbum aqui, que é o The Works, de 1984. O que aconteceu nesse momento aqui do Queen? Eles estavam passando também por um momento estranho, porque em 1982 eles tinham mudado drasticamente o seu som com esse álbum aqui que é o Hot Space, que é um álbum duramente criticado até hoje. Eu mesmo não gosto, não sou um fã desse álbum aqui, porque foi uma tentativa do Queen, que não deu muito certo, né, de fazer um som mais de música dance, né, aquela disco music que estava muito em alta na época, no início dos anos 80, e acabou fugindo aí daquele som clássico do rock, do Queen, né, cheio de faixa de vocal, de guitarra, não era um som mais tão elaborado como era antes, se tornou uma coisa mais simples ali, e acabou não dando muito certo, não. A música que tem aqui que foi importante para a carreira da banda é só a última, que é a Under Pressure, mas de resto nenhuma delas é memorável, nenhuma delas ficou no imaginário do público. A turnê do álbum é excelente, os shows musicalmente falando, porque a gente está falando de Queen, né? Mas, assim, o álbum em si não foi bom, não deu certo. Tanto que o Fred Mercury, a partir dessa época, resolveu ingressar na sua carreira solo, né? Então lançou ali o seu álbum solo, que é o Mr. Bad Guy, e muita gente pensou que a banda ia acabar nesse momento. Até o Fred Mercury deu umas declarações meio que sugeriam isso, né? Dizendo que ele não precisava do Queen e tal, mas acabou que eles voltaram a se reunir, viram que o Queen era maior do que a soma das suas partes, né? E em 1984 eles voltaram com esse grande disco que é o The Works. Não é um dos melhores da banda, na minha opinião, mas é um grande álbum. Tem clássicos aqui como Radio Gaga, né? Um single que tocou demais nas rádios na época. Música do Roger Taylor. Espetacular. Foi essa música Radio Gaga ela soa mesmo como um retorno, né? Ela, como se o Queen estivesse renascendo ali, voltando com tudo. Tem grandes músicas aqui, como por exemplo I Want to Break Free, grande clássico com aquele clipe, né, bem famoso, banido, inclusive nos Estados Unidos, porque eles se vestiram de mulher. Enfim. Foi um sucesso tremendo esse álbum. A turnê trouxe aquele show memorável do Live Aid, um dos maiores momentos da história, não só do Queen, mas do rock mundial. Esse show do Live Aid de 85 foi tão importante que gerou até um feriado, né, que é o dia do rock, na data desse show. Então é um grande álbum, um retorno do Queen depois de uma fase difícil, The Works de 1984, descasso do Queen. Agora eu vou falar um pouco de metalcore americano, que eu gosto demais também, com esse álbum do As I Lay Dying, banda de metalcore assim, veterana, né? Que é o Shaped by Fire de 2019. Esse aqui foi o retorno do As I Lay Dying, depois de um momento terrível da banda, com a prisão do vocalista Tim Lambesis, né? Depois, que eu não vou falar aqui, porque senão o YouTube corta o meu vídeo, mas
Ele cometeu erros graves ali na vida pessoal dele, né? Acabou sendo preso lá em 2012, 13, mais ou menos. E a banda ficou por muito tempo, assim, coisa de 6, 7 anos parada, mas voltaram em 2019 com esse álbum Shaped by Fire, que é um grande álbum, trazendo clipes ali espetaculares e as músicas maravilhosas todas, né? Com aquele típico som de metalcore do As I Lay Dying, versos muito, muito agressivos, letras assim, muito introspectivas, autoindulgentes, né, mostrando ali as próprias falhas do eu lírico, do narrador da música, que são, eu adoro esse tipo de letra, né? Mas a Leidain ali sempre muito feliz nas suas letras, mas musicalmente é uma porrada isso aqui, um álbum muito, muito pesado, com refrões melódicos, cativantes mesmo, aquele som típico do metalcore feito com excelência aqui pelo Azalea Dying. Tem uma música em especial aqui, todas, eu gosto de todas, do começo ao fim. Eu gosto muito, as minhas favoritas aqui são Blinded, Shaped by Fire, que tem letras espetaculares e um som melhor ainda. Mas o single My Own Grave, eu acho que é a grande estrela desse álbum, é uma das melhores músicas da banda para mim. Tem até um videoclipe que saiu do nada na época ali, como um retorno, né? E a letra fala justamente sobre isso, sobre o narrador da música falando ali, reconhecendo suas próprias falhas, se cobrando ali pelo que ele fez, pelo que ele tinha se tornado e meio que se colocando ali no seu lugar, né? Então é uma letra muito interessante, é uma música pesadíssima, bem extrema mesmo, né? Falando ali de bateria, de guitarra, mas o refrão lindo, melódico, como a gente espera num álbum de metalcore. Então é um grande retorno de uma grande banda do metalcore, As I Lay Dying, Shaped by Fire de 2019. Infelizmente o As I Lay Dying se dissolveu hoje, né? Não sabemos aí o que vai acontecer com o futuro da banda, depois de lançar um álbum igualmente sensacional, que é o Through Storms Ahead, de 2024, mas nessa época aqui eles retornaram com tudo, com essa nova chance da banda, com Shaped by Fire, que deu certo até um certo ponto, que as coisas começaram a dar errado e os memes começaram a sair. Mas nesse momento foi um grande retorno e é um álbum que eu adoro. Se você gosta de metalcore, você tem que ouvir. É um dos maiores álbuns do gênero para mim, que é o Shaped by Fire de 2019. Grande, grande triunfo do As I Lay Dying, retorno da banda, certo? Então, o que eu queria falar no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like nesse vídeo que ajuda demais. Se inscreva no canal, envie para quem gosta de rock, de metal, se você acha que essas pessoas vão gostar do que eu falei.